Fiz o BPC da minha filha autista sem advogado e foi deferido. Bom, que bom, caríssima, que o seu BPC foi deferido. Glória a Deus. De cada 7 pessoas que pedem o BPC, 6 são negados. Veja, 100% das negativas são a falta de orientação em relação ao grupo familiar. Por exemplo, tio não entra, sobrinha não entra, neta não entra, neta, neto, sobrinho, sobrinha, tio não entra. Filhos separados, tic-tacs também não entram. Também a negação é por causa da composição da renda per capita do grupo familiar. Né? Tem gente que não entra. Né? Da documentação comprobatória médica em relação a pessoa com deficiência. Okay? Para você ter uma ideia, o Brasil tem hoje cerca de 4,5 milhões de pessoas idosas e 2,5 milhões de pessoas com deficiência. Ou seja, pelo volume de pessoas que entram solicitando esse benefício, né, o advogado, a advogada previdenciarista, especialista na área, vai fazer o quê? Uma mini petição para quando o serventuário, né, do INSS, lá da autarquia federal, pegar o seu processo, né, ele vai ver que o advogado, a advogada fez o apontamento necessário. Olha, aquele parente lá não entra na renda per capita do grupo familiar, porque é sobrinho, seja porque é tio, seja porque é neta. Ou então, se o pedido de PPC é para um outro familiar, né, um outro idoso, tendo já um idoso na família, ou uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa aposentada com mais de 65 anos de idade, recebendo um salário mínimo, tem que ser desconsiderado. Então, o advogado, a advogada faz esse apontamento para excluir do grupo familiar. Né? Então, hoje você pode pedir aí BPC, né, para várias pessoas do mesmo grupo familiar. Né? O requerente, que é o requerente do grupo familiar? Ou é a pessoa com deficiência, ou é o idoso. Né? Quem é o grupo familiar? O requerente, né? Aquele que pede o benefício, cônjuge, companheiro, companheira, os pais, né? Ou padrasto, madrasta, na ausência de um ou de outro, né? Filhos solteiros, ok? Menor sob guarda, enteados solteiros, enfim. Então tem um grupo familiar ali que as pessoas fazem confusão e às vezes passa até batido pelo servidor do INSS. No CAD único entra todo mundo que mora sob o mesmo teto. Tá? Tio, sobrinho, neto, beleza. Mas em relação ao BPC, no grupo familiar do BPC, é aquele núcleo da pessoa que pede o BPC. Então essa é a confusão aí que muita gente boa, que não é especialista na área, comete esse erro. Ok? Então tem que fazer esse apontamento aí para o servidor. Olha, aquele parente lá não faz parte do grupo familiar, tá? Olha, aquela renda lá não faz parte do grupo familiar. Então esse apontamento aí, quem faz é o especialista na área. Então, mais uma vez reforçando, você pode ter aí, dentro do mesmo teto, né, casal de idosos recebendo BPC e seu filho recebendo BPC, ou filhos recebendo BPC por ser deficiente. Né? Nada impede, né? Você ter o pai e mãe e um filho ou 2 filhos, enfim, recebendo BPC. Não tem problema nenhum. Mas você tem que fazer esse apontamento aí, que às vezes, né, passa batido, ainda mais se for o robô do INSS. Ele é ótimo para dar indeferimento. Sucesso aí para você. Lembrando que de 2 em 2 anos você tem que atualizar o seu CAD único para manter o seu BPC aí ativo. Sucesso, caríssima!